Olá, meu nome é Denilson e vamos dando início a mais um Evangelho online nesse período tão diferente pelo qual nós estamos passando. E convém lembrar que apenas as portas materiais da casa espírita estão fechadas, não é? Porque no plano espiritual, os tarefeiros do Senhor, os ceareiros do bem, continuam trabalhando. Daí a importância de nós nos encontrarmos, se não no espaço físico, mas nesse espaço vibratório, em que as forças silenciosas dos nossos pensamentos se entrelacem uns aos outros através da fraternidade. E a partir dessa união possamos subir mais essas vibrações, buscando a sintonia com os mentores da casa, que estão trabalhando provavelmente até muito mais do que antes, porque nós sentimos falta da casa espírita materialmente falando, não é? De chegarmos lá, do olhar carinhoso, do abraço fraterno, de estarmos naquele ambiente onde respiramos uma atmosfera mais salutar e harmônica. Então ouvimos a palavra, a boa palavra do Evangelho, nos submetemos à terapêutica dos passes, depois temos a água frutificada, os dias de estudo, a conversa fraterna nos atendimentos e procuramos manter isso da melhor maneira, mas agora neste campo da vibração. Então estamos vivendo por um período, uma vida bastante online, né? Houve uma quebra de paradigma, então nós estamos utilizando as mídias sociais de uma maneira que demoraria um bom tempo para a gente chegar nesse ponto em que estamos agora. Então os evangelhos se proliferam pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube e outras plataformas para os encontros de aulas. Então esse é um desafio ao qual devemos passar e nos remete àquela conversa com Jesus e a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Porque em algum momento da conversa, a samaritana, ela pergunta para Jesus. Ela identifica nele um mestre, ela reconhece que ela não está na frente de um homem comum, está na frente de um grande mestre, já o chama então de Rabi e diz: os judeus dizem que devemos adorar a Deus lá no Sinédrio, em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Mas os samaritanos dizem que devemos adorar a Deus aqui, onde foi construído o poço de Jacó, porque honra a tradição de Abraão, Isaque e Jacó. Onde, mestre, devemos adorar a Deus? A resposta de Jesus é: mulher, vem a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade, porque é esses adoradores que são muito queridos ao Pai. E Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade. Não é necessário adorá-lo em Jerusalém ou na Samaria, aqui ou acolá, porque Jesus havia dito também numa outra passagem que o reino de Deus não vem com vestes externas visíveis. Então este momento de desafio é perceber que o templo espiritual do divino tem que estar aberto e iluminado dentro de nós. Que as portas do templo do nosso coração estejam abertas. Que a nossa mente torne-se um altar para que a luz crística de Jesus aí ilumine e se manifeste. O grande desafio dos adoradores, dos verdadeiros adoradores do Pai, é adorá-lo em espírito e verdade. Mas essa adoração, no contexto original da palavra, não é apenas uma atitude reverente
contemplativa e inerte. Adorar o Pai em espírito e verdade significa converter a nós mesmos em templos vivos de Deus. Que desafio, não é? Porque se estivermos, e esse é o objetivo da doutrina espírita, não é? É atualizar a mensagem do Cristo, que é toda ela uma mensagem de comunhão com o divino. Que nós possamos, dentro da nossa estrutura, da nossa essência, estarmos alinhados, isto é, em sintonia com o propósito divino maior. Em sintonia com esse propósito divino maior, as nossas ações no mundo material serão adequadas e pertinentes com o nosso propósito encarnatório. Porque senão a gente vai levar uma vida sem sentido. Eu lembro de expressões dos meus avós e dos meus pais também, que falavam assim, ó, sem pé nem cabeça. A gente às vezes vai vivendo uma vida como um pagode do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Onde eu não tenho propósito. O poeta romano Sêneca tem uns versos extraordinários em que ele diz: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde vai. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde vai. A verdadeira religião, a religião eterna, ela vem nos ensinar a como viver. Ela vem nos ensinar a ter uma postura ética na vida, perante a vida. Que as nossas escolhas, que as nossas decisões estejam em sintonia com o nosso propósito de espírito eterno. Onde você estava 1 ano antes de você nascer? Onde estava você, alma, espírito eterno, 1 minuto antes da concepção, do encontro entre o sêmen e o óvulo? Qual era o propósito, a trajetória existencial traçada? A religião adequada, verdadeira religião, é nos religar a este propósito maior. Quando a samaritana então pergunta a Jesus, ela está querendo saber como é que se vive em sintonia com Deus da melhor maneira possível. E Jesus diz: a partir da sua sintonia espiritual com o divino, não importa onde. Agora, as portas materiais do templo espírita, da casa espírita, estão fechadas. Agora é a hora do nosso desafio, onde no mundo de pandemia viral, e nós estamos no Brasil, né? Temos a pandemia viral e aqui também temos o pandemônio político. Ainda que a sociedade esteja em turbulência, que possamos conseguir estarmos o mais harmonizados e equilibrados dentro do possível, para que as nossas escolhas, as nossas decisões reflitam o propósito maior da construção de uma sociedade harmônica, fraterna, em que uns ajudam aos outros, como está em O Livro dos Espíritos. O mais forte ajuda o mais fraco, o mais rico ajuda o mais pobre, e nós todos cuidamos da natureza, da Mãe Terra e uns dos outros. O templo espírita permanece com as portas fechadas, materialmente. Mas espiritualmente essas portas estão abertas. Que possamos nós também nos converter nesse templo vivo em sintonia com o propósito maior e com os mentores. Que Jesus nos abençoe.